Bom, então pessoal, né, a gente viu que para os cálculos de processos a gente precisa, né, de algumas propriedades físicas, né, e termodinâmicas, como por exemplo a massa específica, a massa molecular, o calor específico, né? E essas propriedades, né? Onde é que eu encontro essas propriedades, né? Eu preciso, né, recorrer de bancos de dados, onde eu posso encontrar essa informação, né? Livros, artigos, sites, né? E mesmo que eu utilize, né, uma equação de estado para determinar algumas dessas propriedades, né, eu preciso alimentar esses modelos termodinâmicos com algumas propriedades da substância. Então, eu preciso, né, desses bancos de dados. Além do mais, eu preciso validar os meus modelos termodinâmicos. Então, muitas vezes, né, nessas informações disponíveis na literatura, a gente tem valores, né, que vieram de medições experimentais, né, bastante precisas. Então, eu posso utilizar para validar o meu modelo termodinâmico, tá? Então, né, a gente viu até o momento que a gente precisa da massa molecular para converter a base mássica em base molar, né? Eu preciso da massa específica para converter a base mássica em uma base volumétrica, tá? Do calor específico, né, para efetuar os cálculos de entalpia, especialmente o calor específico de gás ideal, tá? Essas propriedades, né, algumas delas dependem da temperatura, né, e da pressão. Geralmente, para líquidos, a gente, né, negligencia essa dependência com a pressão, mas para gás, né, nem sempre a gente despreza essa dependência, porque isso, né, termina resultando em, né, desvios significativos dos valores experimentais, tá? Além de encontrar os dados, né, tipo de medições de massa específica, de CP, né, tabelados, a gente também encontra o que a gente chama de correlações ou equações, né? Essas equações elas podem ter alguma fundamentação teórica ou uma fundamentação totalmente empírica, ou seja, simplesmente, né, eu ajustei uma equação genérica aos meus dados. Então, de forma que eu possa, né, de posse da temperatura e da pressão, estimar aquela propriedade dentro de um valor de desvio ou erro aceitável, tá? Então, assim, uh, então antes de exemplificar aqui com a massa específica, eu vou mostrar para vocês aqui, né, onde vocês encontram, né, algumas propriedades e depois a gente vai dar uma olhada no site ali, onde eu tenho um banco de dados que é totalmente gratuito. Bom, os simuladores de processo, né, quando você utiliza um, ele sempre tem um banco de dados por trás, onde ele então busca essas propriedades das substâncias para efetuar os cálculos, certo? Então, existe o manual de engenharia química, o PERI, né, que a gente encontra disponível, né, nas bibliotecas. Na biblioteca do nosso campus a gente tem alguns exemplares. Então, esse livro aqui é uma bíblia praticamente, né, um livro e onde você tem toda uma primeira parte onde tem propriedades, então separado por seção. Então massa específica, você vai lá por substância, você vai encontrar, né, valores experimentais, algumas correlações, então vocês encontram nesses livros ali, nesse manual. Além disso, existe um livro, né, da termodinâmica que é o Hyde, bastante famoso, que é o Properties of Gases and Liquids, que ele é um livro inteiro dedicado à estimativa dessas propriedades, tá? Então, métodos de correlação, como estimar o valor a partir do conhecimento em uma determinada condição. Então vocês encontram ali, né, vários capítulos falando sobre isso também. Exemplares também sempre disponível aqui na biblioteca. Existem também os bancos de dados, né? Alguns deles eles não são gratuitos, né? Você tem que fazer algum tipo de registro, né? Algum tipo de contribuição. Como por exemplo, eu tenho aqui alguns dados do Dortmund Data Bank. Existe também, né,
a série Dequema de livros onde você tem então ali dados, né, de processos químicos, né, propriedades físicas, tá? Existe aqui um banco de dados que eu vou exemplificar para vocês, que é um banco de dados, né, de propriedades termofísicas da Coreia, tá? Ele você acessa online e tem uma série de propriedades e existem ainda artigos específicos, né, nessa área, como por exemplo aqui eu cito o Fluid Phase Equilíbrio, onde vocês encontram dados especialmente, né, da parte de equilíbrio. A gente precisa também de dados de equilíbrio, né, para, né, identificar o estado físico de uma substância pura ou de uma mistura, né? Porque a gente viu que para efetuar os cálculos eu preciso saber se a minha substância ela se encontra no estado físico líquido ou no estado físico vapor, para que eu possa utilizar a propriedade correspondente, porque nesses bancos de dados vocês vão encontrar aqui, por exemplo, a massa específica no estado líquido, massa específica no estado vapor, e aí eu preciso saber qual eu devo utilizar. Inicialmente eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ah, a, né, exemplificar, né, a medição de massa específica. Então, assim, né, obviamente existe todo o pessoal que faz pesquisa nessa área. A massa específica de uma substância, né, ela é facilmente mensurada em laboratório através de um experimento, onde eu tenho aqui, por exemplo, né, o uso de uma balança analítica e um vaso, né, o que eu chamo de piquinômetro. Esse vaso ele tem um volume específico, né, aqui no caso, por exemplo, de 50 ml. Então eu coloco o meu líquido ali dentro, né? Vamos exemplificar para líquido aqui, tá? O procedimento é similar, a gente pode utilizar para sólidos, né, ou para gases, tanto faz. Mas eu coloco então o meu líquido ali dentro, coloco então a tampinha, né, fazendo, né, sair o excesso e peso, né, meço a massa dessa, né, do piquinômetro mais o líquido que está ali dentro, certo? Abatendo então a massa do piquinômetro sem o líquido, eu tenho a massa do líquido que está ali dentro ocupando aquele volume. Então, pela razão, eu consigo calcular qual é a massa específica. Essa massa específica, né, ela está sendo estimada na temperatura e pressão do experimento, certo? Então, assim, eu posso, né, digamos, aquecer essa água e realizar uma nova medição. Observe aqui, por exemplo, né, a dados da água a 1 atm, né, no estilo que vocês encontrariam nessas fontes que eu acabei de falar. Então, por exemplo, observe que na faixa de 0 a 100 graus, que é quando a água se encontra no estado líquido, tá? Ah, né, na condição na pressão de 1 atm, a gente tem ali a medição de massa específica, né, que muitas vezes o pessoal chama de densidade, tá? Nessa faixa. Observe que a 100 graus, né, essa densidade medida é de 958,4 kg por metro cúbico. Mas se eu varrer toda a faixa, né, essa variação sai de 958 para 999,8. Então, assim, ela varia, né, mas essa variação não é tão significativa, tá? Então, normalmente a gente aproxima e assume que a massa específica da água, né, dentro da faixa é em torno de 1.000 kg por metro cúbico, ou seja, 1 kg por litro. Mas se a minha água, né, na minha corrente, né, de processo, ela está, por exemplo, a 30 graus, a rigor eu deveria buscar então na tabela qual seria o valor da água a 30 graus, certo? Então, uma possibilidade é a gente, né, sempre buscar o valor na tabela. Observe que dados experimentais eles são medidos com uma determinada esparsidade, ou seja, né, uma diferença. Ali no caso eu estou variando a temperatura,
Eu não tenho uma medição em todos os valores de temperatura. Por exemplo, eu tenho em 100, depois tenho em 80, depois em 60. Então, se eu precisar estimar esse valor a 90 graus, então eu precisaria fazer uma interpolação. Para fazer essa interpolação, aí uma possibilidade bem simples seria eu fazer uma interpolação linear, né? Tipo, conheço a 100, conheço a 80, então eu estimo qual seria o valor ali a 90, tá? Vai estar entre aqueles dois valores ali de 971 e 958. Uma possibilidade um pouco mais precisa é utilizar mais dados vizinhos, então 2, 3, 4 dados e fazer então uma interpolação um pouco mais precisa. Ou ainda eu posso então pegar todos esses dados, né, e ajustar uma curva e usar essa curva então para predizer a minha massa específica em função da temperatura. Quando a gente está trabalhando com cálculos, né, é muito mais fácil, né, assim, mais interessante eu ter uma equação que me calcula, me estima, né, a massa específica em função da temperatura, porque eu insiro essa equação no meu conjunto de equações e aí eu não preciso, né, ficar fazendo interpolação ou lendo dados de uma tabela, tá? Isso torna os cálculos mais simultâneos, sem a necessidade dessa recorrência de ler esse dado da tabela. Uh, então, como que eu faço isso, né? Com essa tabela de dados, dados que foram medidos, tá? Eu posso então plotar esses dados. Observe que eu tenho aqui no eixo, né, das ordenadas a massa específica. No eixo da temperatura eu tenho então a temperatura. No eixo X eu tenho a temperatura. Observe que a minha faixa vai de T1 a T2, então é a faixa onde eu tenho a medição dos dados, ali no caso de 0 a 100. Então a massa específica, né, tá ali variando. E aí, né, de posse, né, dessa relação, né, eu posso então tentar uma expressão. Se eu perceber que essa dependência, né, uma reta, né, se ajustaria bem a esses pontos, ou seja, uma reta passaria próxima desses pontos, né, eu posso tentar então fazer, né, tentar obter um modelo linear. O modelo linear é o modelo do tipo, né, ρ igual a vezes t mais b, a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então, eu posso tentar obter. Se não, eu posso tentar um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 3 ou qualquer outra correlação, né, onde eu obtenha os parâmetros aqui a e b. Tá? Esse modelo é chamado então de modelo empírico, para saber se o modelo está representando bem, né, estimando bem, no caso aqui a minha massa específica. Eu ploto esse modelo, essa linha em azul ali, né, e vejo o coeficiente de determinação, o r quadrado. Tá? Quanto mais próximo de 1, né, a gente tem, né, uma maior representação desses dados por esse modelo. Então a gente não tem, né, obviamente, uma estimativa com 100% de acurácia, mas a gente passa então a ter uma equação, né? Uma ferramenta bastante usual para esse tipo de análise, né, que a gente chama de análise de regressão ou de problema de mínimos quadrados, né, é utilizando o Excel, onde de posse da tabela, né, eu posso selecionar o conjunto de dados, plotar, né, e aí existe uma opção, né, no Excel que é, né, passar uma linha de tendência, né, ou fazer uma análise de regressão. Ele vai te abrir uma janelinha e você vai te permitir, né, escolher se você quer um modelo linear, um modelo exponencial, um modelo do tipo polinomial e de que ordem. Ele já te dá então a equação e o r quadrado. É um procedimento meio que de tentativa e erro, né? Você vai tentar obter um modelo bom, né,
fazendo então, né, ele vai resolver por trás um problema de otimização de mínimos quadrados. Então ele vai tentar minimizar o somatório do quadrado dos resíduos. Então o que você vai ter como resultado é a curva, né, ou a reta que minimiza esse resíduo. Então, ou seja, que passa mais próximo desses pontos. E aí eu posso utilizar essa correlação. Nos bancos de dados, você vai encontrar ou os dados brutos, né, com precisão, ou você vai encontrar correlações, né? Então você vai poder escolher se você quer utilizar os dados brutos ou se você quer utilizar a correlação para fazer sua estimativa, certo? Então, assim, existe um determinado erro associado a isso. Certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui onde vocês encontram, né, né, dados, né? Lembrando ainda que vocês podem encontrar também nos livros de termodinâmica, de fenômenos de transporte, né? Nos livros de física, sempre no final você tem, né, um anexo com vários dados, mas, né, de maneira bem mais reduzida do que você vai encontrar, por exemplo, nessas outras referências. Esse banco de dados da Coreia tá aqui o link, né? Então eu vou mostrar para vocês. Então, se você abrir aquele link, você vai ter aqui o SHERC, que é Chemical Engineering and Material Research Information Center, né? E você vai encontrar aqui, bom, aparece aqui alguns símbolos em coreano, mas não se assuste, aparece em inglês também, tá? Então aparece aqui, ó, elementos da tabela periódica, conversão de unidades, ó, constantes universais com propriedades de componentes puros, tá? Vocês podem depois dar uma navegada e digamos, né, explorar um pouco esse site. Eu vou mostrar para vocês aqui ao abrir, né, a aba de propriedades de componentes puros, e aí eu vou precisar buscar esse componente, né? Aqui, gente, vocês vão precisar entrar com o nome em inglês. Ele está sugerindo ali, por exemplo, metano, tá? Então, por exemplo, na hora que vocês forem buscar água, vocês não vão buscar, né, a água em português, mas o water, né, do inglês, senão ele não vai encontrar. Digitou o nome do componente, buscou em search, então ele aparece aqui, ó, né, a substância, então tem a fórmula, eu vou abrir. Quando eu abro, então ele vai me mostrar aqui, ó, propriedades, como por exemplo a massa molecular, a temperatura de ebulição normal, ou seja, a pressão de 1 atm, tá? O ponto triplo, né, onde as três fases coexistem, né, o ponto crítico aqui da substância. Essas propriedades do ponto crítico, como a temperatura no ponto crítico, a pressão no ponto crítico, o fator de compressibilidade, o fator acêntrico. Algumas equações de estado utilizam esses dados do ponto crítico para efetuar os cálculos. Então eu preciso fornecer esses valores, né? Existem aqui propriedades que dependem da temperatura, como a pressão de vapor, o calor específico, ó, de gás ideal, o calor específico de líquido, tá? Viscosidade, né? Condutividade térmica, tá? Existem outras propriedades aqui, tá? Propriedades de entalpia, como a entalpia padrão de formação, certo? Outras propriedades aqui, tá? A massa específica, o liquid density aqui, tá? Alguns valores você não vai ter aqui, tá? Então você não vai encontrar. Mas vamos ver, por exemplo, aqui, tá, a densidade. Aqui ele está me dando o valor da densidade aqui. Vou mostrar para vocês aqui o calor específico, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui do calor específico, né, aqui ele está te mostrando aqui os pontos, tá, experimentais, e aqui já a expressão, tá, do CP em função da temperatura com os coeficientes. Então,
Nesse caso aqui ele já está te dando o CP em função da temperatura. Lembrando que ele vai ser válido nessa faixa aqui. Então, quando a gente for utilizar, a gente tem que garantir nessa faixa. Então, quando a gente fez os cálculos de balanço de energia, a gente usou um valor de CP médio. Observe que o CP varia, né, de 33,5 até 39. Então, dentro dessa faixa, né, ele tem uma variação. Se eu estiver efetuando, né, por exemplo, um cálculo dentro de uma faixa, por exemplo, de 35 a 37, o correto seria eu utilizar um valor médio nessa faixa, tá? Ou mais rigorosamente o CP em função da temperatura, tá? Mas se eu quiser usar um valor médio, eu teria que pegar na faixa de trabalho. Então, nos cálculos que eu pedi para vocês executarem, eu já dei uns valores de CP médio. Assim evita, né, essa integração do CP na temperatura, né? Então a gente deixa isso para ser analisado nos cursos de termodinâmica e focar mais na questão de processos aqui. Então vocês vão encontrar, né? Eu passei para vocês uma atividade onde tem, né, o dimetil éter, água e metanol. Então eu peguei as propriedades daqui. Então já dei para vocês ali valores médios dessas propriedades aí, certo? Além disso, vocês vão encontrar também aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Lá no início, ó, do lado de embaixo de propriedades de componentes puros, vocês também vão encontrar propriedades, né, de líquido, dados de equilíbrio líquido-vapor. Então eu posso pegar aqui, né, um sistema, né, coloco então o nome ali do componente 1 ou componente 2, tá? Então eu venho aqui, vou buscar aqui água, certo? E aí eu posso buscar ali um outro sistema. Vamos pegar aqui metanol, certo? E aí eu vou buscar então eu tenho aqui, ó, dados de equilíbrio líquido-vapor. Ele vai ter aqui, no caso aqui ele não fez, não tá o gráfico, muitas vezes ele apresenta o gráfico ali, mas eu tenho dados de temperatura, pressão e aí a composição aqui, tá, do metanol. Então eu consigo então usar esses dados para validar então um modelo termodinâmico para o equilíbrio líquido-vapor. Tá? O equilíbrio líquido-vapor é muito importante em separações e também para identificar o estado físico da corrente. Tá? Bom, então a gente, né, encontra, né, além disso, elementos aqui da tabela periódica, tá? Então, e massa específica, o peso atômico, tá? Então tudo isso ali. Bom, aí vocês podem explorar mais aqui, certo? Então a ideia era justamente mostrar para vocês que a gente tem qual é a possibilidade de buscar essa propriedade física, medir essa propriedade física, porém, né, como engenheiros de processo, você usualmente vai recorrer, né, mais comumente a buscar essa informação no banco de dados, tá? E essa informação ela vai estar disponível na forma de tabela ou na forma de correlação, onde eu possa calcular, né, algumas dessas equações, dessas propriedades, podem ser estimadas a partir de equações de estados, mas ainda assim eu preciso alimentar essas equações de dados com algumas informações da substância, né? Então, por exemplo, eu posso estimar a massa específica, a pressão de vapor de uma substância usando a equação de estado, só que para isso, né, eu preciso da temperatura crítica, da pressão crítica, do fator acêntrico, tá?
Ainda, se eu tiver mistura, eu vou precisar também da composição dessa mistura para poder estimar as propriedades da mistura, certo? Mas isso foi só para ilustrar para vocês, né, que vocês podem encontrar, né, e durante o projeto vai ser necessário encontrar essas propriedades. E se vocês estiverem utilizando um simulador, esse simulador ele vai ter um banco de dados por trás, né? E aí cabe a mim, na verdade, né, escolher qual é o modelo termodinâmico apropriado para aquela minhas substâncias naquelas condições que eu estou efetuando os cálculos do processo. Então, essa apresentação era isso sobre propriedades físicas, onde encontrá-las, como estimá-las, certo?